A gente vai falar agora sobre alguns pontos relacionados ao álcool com o doutor Antônio Barros, ele é médico, é patologista, e a gente vai trazer alguns pontos para conversar aqui com ele, ó, como por exemplo, pesquisas apontam que há um aumento considerável do consumo de álcool pelas mulheres durante a gestação. Isso pode implicar numa série de consequências para ela, também para a criança. Isso é algo que precisa ser levado bastante em consideração, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, com certeza, porque existe uma série de doenças causadas pelo fato de que a mulher, numa idade fértil, usar bebida alcoólica, principalmente no início da gravidez, onde muitas vezes ela nem sabe que está grávida. E o feto, o bebê, tem o risco de nascer com surdez, autismo, retardo mental, microcefalia, é o que a medicina denomina de desordens do espectro fetal alcoólico. Então é algo muito sério que deve ser alertado porque houve um aumento do consumo de bebidas entre mulheres nas últimas décadas. Pronto. E aí a gente sempre tem aqueles alertas, sempre tem, mas parece que vem sendo banalizado essa questão do consumo do álcool durante a gestação. Com certeza, porque como foi falado, é uma droga que apesar de lícita, né, do ponto de vista de impacto socioeconômico, é a que tem maior impacto socioeconômico no Brasil hoje. Para além da questão das mulheres gestantes, que tem aí aumentado o consumo de álcool, a gente aborda também sobre o aumento do consumo de álcool entre adolescentes, né? Outra preocupação muito grande, porque isso pode gerar infinitas consequências para essas crianças, para esses adolescentes que iniciam cada vez mais cedo nessa vida do consumo do álcool. Sim, porque quando se inicia a beber antes dos 18 anos, o cérebro ainda não está na sua maturidade, então o risco de agravo é muito maior, de se tornar dependente, por exemplo. Um adolescente que começa a usar bebida alcoólica antes dos 18 anos, ele tem um risco 5 vezes maior de se tornar dependente do que uma pessoa que iniciou após os 18 anos. Além de ser porta de entrada para outras drogas, tem ligação com envolvimento em brigas, mau rendimento escolar e uma série de outras situações danosas à saúde do adolescente. É um ciclo que só aumenta as consequências. Isso, inclusive existe uma lei que proíbe a venda e consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas infelizmente a sociedade ainda precisa mais alerta em relação a essa situação. Doutor, outro grande impacto do consumo de álcool é o impacto social, é o impacto financeiro às famílias. Tem uma pesquisa que mostra, que foi feita em uma zona rural aqui de Teresina, que mostra exatamente que uma família que recebe em torno de um salário mínimo e meio, dá R$ 1.900, cerca de 20% desse salário e meio é destinado ao consumo de álcool, ou seja, aproximadamente R$ 400 no mês para a utilização do álcool. Então isso certamente vai afetar na alimentação, vai afetar em outras necessidades daquela casa e daquela família. Com certeza. Aqui em Teresina nós percebemos, né, essa pesquisa que tem famílias que chegam a gastar até 30% do que ganham com bebida alcoólica. E muitas vezes são famílias de baixa renda, comprometendo outros aspectos do orçamento familiar, levando a empobrecimento familiar e tantas outras consequências. Então isso é mais um aspecto desse fenômeno tão complexo que é o uso de álcool na sociedade. E aí, doutor, queria que você falasse um pouco que álcool vicia, que álcool é uma doença, né, que pode, a gente já trouxe aqui as consequências, mas que muitas vezes, muita gente às vezes acha que está ali consumindo, que tem aquele controle e tudo, mas quando chega alguma situação, termina indo para o álcool, quando chega no final de semana, termina sentindo aquela necessidade de sempre estar ali consumindo álcool, já pode estar caracterizando uma situação de dependência. Com certeza, porque o álcool é uma droga que pode gerar intoxicação, dependência, síndrome de abstinência, todas as manifestações que uma droga pode causar, inclusive impacto na vida familiar, na vida pessoal, deterioração em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então, por isso que a sociedade precisa realmente ter um alerta sobre isso. E hoje nós estamos comemorando o Dia de Alerta sobre o Uso Excessivo do Álcool, tanto no município quanto no estado de Teresina, que é uma lei que, em consonância com o Dia Mundial de Combate às Drogas, que é hoje, que vem através da Associação Beneficente Viva Bem, trazendo esse trabalho tão importante para a sociedade.
Importantíssimo, doutor. Doutor Antônio Barros, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui no Bom Dia Piauí sobre esse tema tão importante e relevante para a população. E fica aqui também o nosso alerta nesse dia tão importante que é de estar combatendo, de estar falando sobre as implicações, sobre as consequências, sobre tratamentos, de como você pode pedir ajuda para estar aí mostrando também que, apesar de ser lícito, o álcool é uma droga que pode trazer inúmeras consequências para a vida de quem faz o consumo. Felipe, volto com você.